que acontece quando Jesus entra numa casa? Alguém já te explicou isso? Hoje nós vamos começar a nossa campanha Casa de Paz. E nós vamos aprender sobre esse aspecto. O que acontece quando Jesus entra em uma casa, entra em uma família? E para isso nós vamos pegar a história bíblica de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um homem que tinha muitas posses, muito dinheiro. Porém, ele conquistou isso de forma desonesta na vida dele. E quando ele se deparou com a situação que Jesus estava passando por ali, ele então decidiu, quis conhecer a Jesus. E a partir de então, ele não esperava, mas algo surpreendente, poderoso aconteceu, algo que mudou completamente a história da vida dele. Eu sou o pastor Ronaldo Diniz e estou aqui hoje para iniciar com vocês essa campanha poderosa que é a Casa de Paz, para declarar sobre a tua casa que os princípios da palavra de Deus possam fazer parte da sua casa também e da sua vida. E vamos começar então com a história de Zaqueu. Está em Lucas 19, do versículo 1 ao 10, e eu vou fazer a leitura aqui para vocês. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu num sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Enquanto Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedado ou para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Olha que coisa tremenda. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação, aleluia, para esta casa. Hoje veio a salvação para esta casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e para salvar aqueles que haviam se perdido. Que história linda, que história tremenda. Nós vamos separar 5 coisinhas aqui, 5 pontos assim maravilhosos, que vai trazer verdades poderosas para a nossa vida, a partir da história de Zaqueu. A primeira delas é que Zaqueu tinha um desejo intenso na verdade, de conhecer a Jesus, e por isso ele venceu todos os obstáculos que estavam diante dele. Então, a primeira coisa que nós aprendemos em Zaqueu é que ele tinha um desejo intenso de conhecer a Jesus. Você tem desejo de conhecer a Jesus? Já passou pela sua cabeça? Quão bom é conhecer esse Senhor? Do versículo 1 que nós lemos até o versículo 4, nos revela o que aconteceu para que a gente possa entender esse princípio na vida deste homem. E eu vou ler de novo, eu já li, mas eu vou ler de novo agora, de forma separada, para que você possa entender. Que legal! E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe de todos os publicanos, um chefe dos publicanos, e a Bíblia diz aqui que ele era rico, e procurava ver quem era Jesus. Então ele estava ali na intenção, ele queria saber quem era esse Jesus. Ele ficou sabendo da fama e agora ele queria saber quem era Jesus. Só que ele não podia, primeiro, porque havia uma multidão muito grande e ele era de baixa estatura. Ele era uma pessoa muito pequena, então ele não conseguia ver a Jesus. Então ele correu,
né, adiante de Jesus, ele passou um pouco adiante da multidão e ele subiu num sicômoro, que era uma árvore, né, e ele subiu naquela árvore para ver Jesus passando, porque, né, ele havia de passar por ali. Então ele corre, vai lá na frente, ele sobe numa árvore e fica observando, ele fica querendo ver Jesus, ele fica querendo olhar Jesus passando. Na cabeça dele, muito provavelmente ele deve ter pensado assim: eu vou ter uma experiência incrível de poder ver esse grande homem que faz milagres na minha frente, a poucos metros, e eu não vou ver como os outros veem, assim no meio de uma multidão, talvez só a pontinha do cabelo. Não, eu vou ficar numa posição onde eu vou ver Jesus por completo. Então no coração dele palpitava esse desejo, essa vontade de conhecer Jesus. E aí é que eu chamo você a atenção sobre as coisas que veio depois acontecendo na vida dele, mesmo ele tendo muitos obstáculos, né? Mesmo ele tendo muitos obstáculos, ele foi até Jesus. Então você que está aqui hoje, entenda o que eu vou te dizer. Mesmo você tendo obstáculos, mesmo você tendo adversidades, mesmo você tendo lutas, se esforce para ver Jesus. Não como os outros fazem: Jesus está ali naquela igreja, Jesus está passando ali porque os irmãos estão ali, teve uma campanha lá não sei aonde. Não, mas você abriu as portas da sua casa, você talvez fez um esforço para isso acontecer, então você já está se posicionando como Zaqueu, né? E nós precisamos assumir um compromisso diante de Deus. Essa campanha de 4 semanas, são apenas 4 semanas, 4 encontros, onde preciosidades virão sobre a nossa vida. Então essas semanas será uma semana onde você vai se esforçar para poder estar junto, porque lá a Bíblia diz também, lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lá em Isaías 55, versículo 6, vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então, nesse primeiro momento, que eu quero dizer para você: tenha um desejo ardente de se encontrar com o Senhor, porque quem se encontra com o Senhor é abençoado. A segunda coisa que eu quero comentar com você aqui sobre esse aspecto é o que eu vou te dizer agora. O segundo ponto é que Jesus, que conhecia Zaqueu, revelou o desejo de entrar em sua casa. Então, a segunda coisa que nós vemos acontecendo aqui nessa história: primeiro, o desejo dele. O segundo, Jesus, que já o conhecia, mesmo que ele não soubesse, mas já o conhecia, revelou o desejo de entrar na casa dele. Jesus também, ele revela o desejo de entrar na sua casa. Quando Deus colocou no nosso coração para fazer esse trabalho, para levar até a sua casa, é porque Jesus, ele revelou o desejo de entrar na sua casa. Lá no versículo 5, no capítulo 19 de Lucas, diz assim: olha, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que coisa tremenda. O camarada só queria ver Jesus passar, e o esforço que ele fez chamou tanta atenção de Jesus, que Jesus chama ele pelo nome, no meio de uma grande multidão, de um monte de gente apertando Jesus, pessoas de todas as formas. Ele vê aquele que estava em cima da árvore, ele vê aquele que se esforçou mais, ele vê aquele que chama a atenção dele pela fé, chama a atenção dele porque, olha, eu por mais que eu sou um cara rico, por mais que eu sou uma pessoa milionária, né, eu sou um pecador. Ele entende que ele era isso, mas mesmo assim, ele não olhou para nada disso, ele só olhou para Jesus, e ele procurou a melhor posição que ele podia para ver Jesus. Mas o que ele esperava, que era apenas ver Jesus, Jesus o surpreende agora dizendo: eu quero pousar na tua casa, eu quero entrar na sua casa, eu quero estar com você. Então nós precisamos mudar
não apenas as nossas vidas, mas também o da nossa família. Por isso, ele se propõe a entrar na nossa casa. Então, precisamos mudar, não apenas da nossa vida, mas da nossa família. Porque Zaqueu só queria aquele momento ali, aquele particular com Jesus. Mas Jesus olha para ele e diz assim: olha, eu quero entrar na sua casa. Jesus disse assim: olha, eu quero ter um contato contigo, eu quero ter uma conversa contigo, mas eu quero entrar na sua casa, para que dentro da sua casa também seja abençoado em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. João 10:3 diz assim: olha, e este porteiro abre e as portas, a este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. João 10:3. Então a Bíblia diz que a esse o porteiro abre as portas. Então hoje Deus está entrando na sua casa. Você abriu as portas da sua casa, Jesus está entrando nela. E não é só para você, uma pessoa que abriu a porta, mas para toda a sua família, amigos, parentes, todos aqueles que querem estar com você também serão abençoados. Olha o que aconteceu na vida de Zaqueu. Lá no terceiro ponto agora que nós vamos ler, lembra que a gente tem 5, né? O terceiro ponto que nós vamos falar hoje é que Zaqueu demonstrou prontidão e alegria em receber Jesus. Olha que interessante. Apesar do que os outros pensavam dele. Nós vamos ver isso nesse versículo 6 agora, que diz assim, ó, capítulo 19, versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Desceu da árvore e já recebeu Jesus alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrava a ser hóspede de um homem pecador. Então as pessoas começaram em torno a reclamar, dizer assim: pô, Jesus vai entrar na casa de um pecador, porque a fama de Zaqueu não era boa. Ele era não apenas um cobrador de impostos, mas o senhor dele era o imperador da época, que fazia com que ele oprimisse as pessoas para coletar os impostos. E pelo que a gente entende, ele defraudava as pessoas. Pelo que a Bíblia nos mostra, ele não só cobrava imposto justo, mas ele defraudava as pessoas em prol de um reino que não era o reino de Deus. E quando ele fazia isso, ele se enriquecia, enquanto os outros ficavam mais pobres. Então ele era uma pessoa vista de forma muito má, com os olhos muito maus. Mas quando ele ouviu falar que o Messias veio, ele então se interessou. E quando ele se interessa por Jesus, então não importa a condição pela qual você, a sua família ou alguém que você conheça esteja, mesmo que a fama esteja ruim, o que importa é o coração aberto para Jesus, porque Jesus muda todo e qualquer coração. E olha que interessante, lá no livro de Lucas, só que no capítulo 10, versículo 5, a Bíblia diz assim, olha: e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Então, na tua casa agora está Jesus. Aonde você está Jesus. De que forma? Na pessoa do líder de paz que está aí, do ministro de paz que foi enviado para a tua casa, ou que está na sua célula. E hoje a sua célula, se você está participando da casa de paz através da célula, a sua célula é a casa de paz. É onde você apresenta a tua vida, onde você apresenta a tua família, onde você convida a tua família para que essa paz esteja na tua casa. E Deus está operando de maneira espetacular. Então, embora as pessoas reprovassem, ele viu uma oportunidade, uma chance da sua vida. Embora ele fosse um cara reprovável pela multidão, a oportunidade de se encontrar com Jesus, ele viu a chance da vida dele. Ele viu a oportunidade da vida dele. E ele agarrou essa oportunidade. Ele era agora um filho de paz. O que é isso? Alguém que traz para dentro da sua casa aquele que é o ministro da paz. E ele estava disposto a fazer da sua casa uma casa de paz. Você está disposto a fazer da sua casa uma casa de paz? Leve essa campanha para dentro da sua casa. Não deixe. Se você ainda não fez isso, converse com o líder depois dessa pregação e faça isso. Se você já está na sua casa, na casa de paz, quero dizer para você
que você se agarrou à oportunidade como Zaqueu, e Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Quarto ponto, para a gente poder ir para o final, que é o último daqui a pouco. O que nós vamos aprender agora? O impacto da presença de Jesus. O impacto que causa a presença de Jesus dentro de uma casa, né? Ele tem um impacto poderoso que ele muda as nossas vidas, ele muda a nossa vida. Então Deus hoje ele está causando um impacto poderoso e vai mudar a tua história, como aconteceu com Zaqueu. Olha aqui, no versículo 8 diz assim, olha: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente, 4 vezes mais. A sua atitude demonstra que ele passou a ser um novo homem. Então observe que ele era um camarada, que ele tinha riquezas que foi recebida de forma indevida, mas quando ele encontra com Jesus, ele diz: nada disso para mim é tão valioso quanto a presença de Jesus. Muitas das vezes nós vivemos com um monte de coisas valiosíssimas para nós, que na verdade não são bênçãos de Deus na nossa vida e que causam muitas maldições. Aquele homem, ele não era bem aceito pelos seus irmãos, ele não era bem aceito pela sociedade, ele era uma pessoa considerada de forma marginalizada, não marginalizada no sentido de marginal, mas marginalizada no sentido de alguém que ficava à margem da sociedade. Eles não queriam ele envolvido, eles não se envolviam com ele, porque ele era considerado dentro da sua religião, né, um pecador, alguém que deveria ser excluído, né? Então muitas das vezes nós somos pessoas excluídas não porque os outros são maus, é porque muitas das vezes os valores que a gente coloca na nossa vida não são valores reais, como a presença de Jesus deve ser o nosso valor. E assim era o Zaqueu. E Jesus quando entra na casa dele, Jesus quando pisa na casa dele, declara a paz na casa dele, os valores dele começam a mudar. Porque, irmãos, a pior coisa que tem é sofrer por causa de valores da qual não são realmente valores para as nossas vidas. Coisas que a gente coloca um valor muito grande e muitas vezes batalhamos para alcançar. No caso dele não, ele já tinha, e por causa dele ter, ele era excluído. Mas existem pessoas que colocam valores em coisas da qual esses valores, irmãos, só causam opressão, porque a pessoa não consegue. Eu quero ter isso, eu quero ser aquilo, mas o que eu preciso ter é a presença de Jesus, e o que eu preciso ser é mais parecido com Jesus. Esse deve ser o grande valor, mas isso não está claro no nosso coração e causa dores e conflitos internos. E este homem vivia dessa forma, mas agora ele mostra claramente que ele entendeu alguns princípios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, olha: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quer que seja feito tudo novo na sua vida? Faça como Zaqueu. João 3,3 vai dizer assim, Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E respondeu Jesus: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5. Então o que nós aprendemos aqui? Nesse quarto ponto, o impacto causado pela presença de Jesus. Esse impacto vai ser causado na sua vida também, e você vai ter uma mudança de vida. É o que nós chamamos de conversão. Você precisa de uma mudança de vida. Nós precisamos de uma mudança de vida, e essa mudança de vida envolve a presença de Jesus. Quinto ponto: a salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida
de uma pessoa. Versículo 9 do capítulo 19 e o versículo 10 diz assim, olha, e disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas das vezes buscamos ao Senhor por causa do quê? Dos seus milagres, porque Ele supre as nossas necessidades, e não é errado, irmãos, fazer isso. É errado buscar o Senhor por causa dos milagres? Não é errado, mas a obra mais importante que o Senhor pode fazer em nossas vidas, a obra mais importante que Ele pode fazer em nossas vidas é a salvação. A salvação é o que tem de há, é o que há de mais precioso para as nossas vidas. Pois daí se abre a porta para todas as outras bênçãos. É o ponto de partida, a salvação é o ponto de partida para a gente alcançar as outras bênçãos. Talvez você está lutando por alguma bênção, mas Deus está dizendo, ei, primeiro eu quero te salvar, depois eu vou te abençoar 10 vezes mais. A Bíblia diz o seguinte, que nós temos do Senhor bênçãos recalcadas e sacudidas para esse tempo, e ainda podemos herdar a vida eterna. Foi por isso que Jesus se alegrou tanto, e Ele veio, te salvar também. Ele veio te salvar também. Marcos, só para a gente finalizar aqui, Marcos capítulo 8, versículo 36, diz assim, olha, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da alma? Lucas 15, versículo 7, diz assim, ó, digo-vos que assim haverá alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu quero dizer para você que Deus tem coisas poderosas e grandiosas para fazer na sua vida. Ei, entregue o teu coração e seja feliz. O que aconteceu na vida deste homem vai acontecer na sua vida também. A partir de agora, o ministro de paz que está aí com você vai concluir essa palavra e vai trazer para o teu coração aquilo que Deus quer mover dentro da sua alma. Que Deus te abençoe e fique na paz.